Bom, a pedido de um amigo, eu vou falar sobre um dos meus filósofos preferidos, assim, e que eu acho muito, muito interessante, que é o Kierkegaard. Eu acho que assim, a primeira coisa, o Galo vai cantar bastante hoje, tá? Acho que a coisa mais interessante, assim, pra começar a falar do Kierkegaard é quem ele é. E eu acho que quem ele é como biografia, talvez não caiba aqui, mas de onde ele vem, em que momento filosófico ele tá, por que ele é tão importante na época que ele tá. E a frase que mais resume ele é: na tentativa da filosofia de capturar tudo com uma rede, ela deixa passar a existência. E é isso que eu acho que é a essência do pensamento do Kierkegaard, que é a existência humana, que é o foco, o centro disso, a experiência de ser um ser humano. E não é sobre física, ou química, ou biologia. E isso é uma coisa que eu vejo acontecer muito. Acho que até hoje existe um fetiche pela física, como se a física fosse dar resposta para tudo, e você, quanto mais você soubesse de física, melhor você viveria. E a expectativa da física é de oferecer resposta para coisas que ela não vai responder naturalmente. Eu posso estar enganado, mas eu sinto isso. A física não vai dizer como você lidar com o sofrimento de um término de relacionamento, por exemplo. Não vai entender a dinâmica do cérebro, não vai te responder isso. Ele vai te dizer os mecanismos que atuam e talvez como inibir, mas a interpretação, o significado não vai estar na física. Mas muitas vezes a filosofia parece ter essa forma, parece ter essa face. E é o que o Kierkegaard criticava. Não ainda essa física necessariamente, mas essa intenção da filosofia de, por meio de frases, ideias e lógicas e raciocínios, aquela coisa herdada do racionalismo. Então, se eu pensar bem, eu penso tudo. E o que passa disso? O que fica de fora? A existência. A ciência não vem para dar respostas sobre a existência. Não é a função dela. Nunca foi. Ela não tem essa proposta. Ela não dá significados. Ela não dá interpretações. E não é qualquer filosofia que vai dar isso também. É esse tipo de filosofia que busca isso. E aí o coração da filosofia do Kierkegaard é isso. A existência. E um erro muito comum quando alguém expõe Kierkegaard, ao meu ver, é justamente esse. É falado no estágio que ele fala dos estágios do desenvolvimento. Desenvolvimento não, vamos dizer assim, estágios. Os estágios da existência, né? O estágio estético, o estágio ético, o estágio religioso. Vou voltar nisso, mas é só para esclarecer o que aparece costumeiramente em vídeos sobre Kierkegaard. Depois a ideia do conceito de angústia, que a angústia é natural do ser humano, da condição dele, e que ela só se resolve em Deus, o salto de fé, quando no final da razão a fé vem como salvação. Tá. Só que qualquer um que lê Kierkegaard vê que não é assim. Ele não é tão sistemático. Por quê? Porque se ele mesmo se propõe a expor a existência, Kierkegaard não é um filósofo que está preocupado. We're back, baby. O Kierkegaard não é um filósofo preocupado em te dar um sistema que você vai compreender e você vai carregar frases e etc. E essas frases vão fazer com que você viva, você compreenda a existência. Porque é exatamente isso que aquela filosofia totalizante que ele criticava fazia, e é isso que a ciência de algum modo faz, e que cumpre o seu papel num determinado ponto específico. Realmente, um conjunto de axiomas e proposições sobre, enfim, o funcionamento do cosmos ou do universo tem pertinência. É um ambiente no qual proposições algorítmicas escritas, delineadas, funcionam. Mas na existência não é o caso. Qualquer um que lê Kierkegaard percebe que é muito mais uma viagem de uma experiência que você tem com o autor do que necessariamente qualquer outra coisa. Que é um convite a participar de uma mudança de percepção. Alguém que te explica ou te convida a ver um filme ou uma obra de arte, uma música, de uma forma que você não tinha pensado. Kierkegaard é caminhar com alguém numa conversa super interessante e no final das contas você não lembra nem o conteúdo da conversa, mas você sai transformado. Isso que acontece quando você tem uma experiência genuína na leitura ou no conhecimento com o Kierkegaard. Ele é um cara que fala contigo. Ele é um cara que fala com você. É muito interessante nesse ponto. Completamente diferente. Não é algo sistemático, não é algo organizadinho, não é algo fechadinho. Qualquer um que explica Kierkegaard assim parece uma deformação do trabalho do Kierkegaard. Eu não acho que ele ia gostar de ver uma coisa do tipo. Porque se ele está falando que a existência passa,
pelas teias dessas filosofias totalizantes ou de pretensões de cientificista, de compreender tudo, do que ele está falando em essência? Em essência, ele está falando que a maior parte das coisas que a gente faz, a gente só consegue saber vivendo elas, participando delas, estando com elas, vivendo com elas. É o conhecimento não dito. Me explica como é que você anda de bicicleta, ou como é que você anda de carro, ou como é que você sabe jogar sinuca. Você pode vir com o quê? 10 frases, 15 frases, 20, 30, 50, 60 frases? Você precisa das 60 frases para poder pegar o volante do carro e dirigir? Não. Por quê? Porque você tem um conhecimento que é não dito. E esse é o conhecimento da experiência. Esse é o conhecimento da vivência humana. E é esse tipo de problema que ele está falando. Então, quando ele fala que a angústia é natural do ser humano, ele não está dizendo um conceito que você tem que carregar de que a angústia é da essência da condição humana. Não. Ele está dizendo que qualquer um que encare-se como humano e queira viver se depara com isso, com um sentimento estranho, curioso, chamado angústia. Em alemão, Angst, uma raiz grega para agon, que é trabalho. Peso. Peso. Uma questão física. Entenda, percebe que a própria palavra angústia, no original, e muitas das nossas palavras não são conceitos que flutuam no nada, elas têm um contato com a realidade. Então, se é uma palavra que remete a peso, é algo que te pesa. Que nem no filme do Lars von Trier, no Melancolia, que a mulher anda com... Parece que tem uns pesos na perna dela, não lembro se é isso, mas é algo assim. Porque ela é muito depressiva. Ou seja, a depressão não é uma ideia. É um peso que te prende à terra e te impede de se mover. Isso é completamente diferente de uma pretensão de proposições, conceitos técnicos científicos. Conceitos e proposições técnico-científicas são pertinentes para as áreas nas quais eles foram feitas. A matemática serve onde a matemática serve e não onde ela não serve. Tal qual a física e etc. E a ciência em si. A experiência é um reino da poesia, um reino da poética. Um reino completamente diferente de qualquer outra coisa. Então, voltando. Tá muito errático, de alguma maneira, e confuso tudo que eu tô falando. Porque eu não quero sistematizar o pensamento do cara, porque eu não acho que é sistematizável. E aí ele vem pelo seu caminho cristão, o Kierkegaard. Ele vai falar essencialmente dessas relações com a angústia que o homem tem. E uma delas é a estética, que seria o primeiro estágio, mas não é um estágio necessariamente. Talvez não é um desenvolvimento tão necessário, tão delineado, e não é uma progressão num progresso. Não, são reações que o corpo do ser humano e a sua vida tem com a realidade. E uma delas é querer aproveitar tudo. Não é negativo isso. O problema é que na tentativa de Peter Pan de aproveitar tudo, não se aproveita nada. Porque de alguma maneira você tenta suplantar de todas as formas possíveis a angústia. E aí, de certo modo, sempre é interpretado como um estado de hedonismo, mas não é só hedonismo. Aí que tá, não é só pejorativo. Não é um estado essencialmente negativo. É só que você de alguma maneira tem tanto apego a tudo que você não tem apego a nada. Tudo é tão importante que nada é importante. Porque de alguma maneira você não quer fazer o sacrifício necessário para, enfim, escolher alguma coisa. Para poder ficar com alguma coisa. Porque ficar com alguma coisa, fazer um sacrifício, ou deixar um espaço vazio, é deixar a angústia te dominar. E a angústia, para Kierkegaard, é basicamente se perguntar: para quê? Para quê? Por quê? Quem eu sou? Assim. E você não tem resposta. Proposições já não respondem. Posso te dar todas as frases do mundo e elas não vão servir. O estágio ético já é um compromisso, quando você afunila a sua visão do você quer o infinito para o finito. Você quer algo específico, de alguma maneira. Você dá uma função. Aquilo ali, de algum modo, faz ter sentido. A angústia é justificada por aquilo. Mas também não é. Porque você perde todo o embelezamento de tudo.
tudo passa a ficar meio cinza. Enquanto que no outro tá tudo colorido demais. Porque ainda assim, os dois estágios de algum modo são bem práticos, bem técnicos, né? Enfim. Você consegue falar sobre eles. E o último, que seria o mais pertinente, é o religioso. O que muitos tratam como irracionalismo, porque ele fala que é onde a razão termina. É onde as frases que podem ser faladas sobre a realidade acabam. É onde nascem as experiências brutas, em que você não sabe o que aconteceu, mas você esteve lá. Porque aí o finito e o infinito estão juntos. Porque tudo tem sua relevância, mas ao mesmo tempo há um sentido ali que guia, mas você não sabe dizer como. E esse é o salto de fé, de alguma forma, em Kierkegaard. Esse é o salto de fé em Kierkegaard. Porque a razão já não fala mais daquilo ali. E não é irracionalismo. Não é irracionalismo. Não é dizer que não é um momento antirracional. Que aí parece que é fundamentalismo religioso no qual você defende tipo, toda sorte de idiotice contra o que é racional. Não. É transracional. É a razão reconhecendo o seu limite. E aí vem a ironia de Sócrates, que é muito influente em Kierkegaard. A ventania. Porque tem momentos em que Kierkegaard fala, principalmente quando ele está ilustrando esse estado ético. E ele pega e diz, tá tudo errado, esquece tudo. Você fala, pô, como assim, cara? Entendeu? O estágio estético seria dizer várias coisas, várias ideias, vários conceitos de forma muito plural, enquanto que o estágio ético vai dizer assim, é isso aqui, é dessa forma, por esse caminho aqui. E o estágio religioso faz essa quase brincadeira, esse humor, em que ele diz, e fala, tá, beleza, joga-se fora. Porque existe uma incapacidade natural de capturar toda a realidade. Não foi isso que ele quis dizer quando ele disse que a filosofia estava tentando pegar tudo e deixou a existência passar? E é por isso que Kierkegaard influencia tanto um cara como Dostoiévski. Quando fala, homens não são teclas de piano. Você não vai descobrir exatamente como eles funcionam, por que eles querem, o que eles fazem. Não é uma proposta, não vai acontecer. Não vai acontecer, ele vai escapar de algum modo. Ele vai fazer alguma coisa para provar que você está errado. Porque ele é essencialmente assim, incompreensível. Então somente uma visão de mundo que abra mão, ou então que entenda os limites da razão e abrace esse absurdo, é capaz de experimentar a realidade. Só assim. E por que eu acho que isso lembra Camus, por exemplo? Quando ele vai falar, é um absurdo do Camus, de algum modo. Mas aí é a diferença do Kierkegaard. Porque ele é cristão. Então, para ele, esse absurdo se manifesta em Jesus Cristo. Onde o finito e o infinito se unem em um ser humano só. Agora, ele fala ele tem uma crítica brutal a esse cristianismo institucional, que era o luteranismo na Inglaterra não, na Dinamarca, porque transformou o cristianismo a gente pode dizer que o pentecostalismo é o estado estético, então é tudo maravilhoso, tudo grito, tudo lindo, tudo não sei o quê, mas as reformadas tradicionais históricas são mais éticas, são mais fechadas, são mais centradas, mais finitas. Mas as duas, assim, não encaram o horror que é a essência do cristianismo, que é o fato de um Deus virando homem e morrendo e voltando à vida. Quando o cristianismo leva isso como normal, ele perde completamente sua capacidade de ser o que ele é. Porque se o paradoxo é da essência da realidade, que é o que a gente está falando basicamente aqui, até aqui, se a incompreensão é natural, se a razão não chega em nada, no final das contas, existe empirismo, existe técnica e ciência, isso é fato, só que ele é muito difícil e acontece nas bordas, ou melhor, no centro e as bordas, enfim, impera o mistério. Como é que você trata uma história
um evento que para ele é real, como uma série de acontecimentos que, enfim, são explicados por meio de ideias. Pá, tem que poder ver isso aqui, depois isso aqui, aí ele ressuscitou. Então, para ele ser cristão é através desse evento cósmico, finito e infinito que acontece, você enxergar a própria realidade na sua forma mais absurda e incompreensível possível em ação, você mergulhar nisso e você viver uma vida na qual você não vai ter nenhum tipo de certeza, nenhum tipo de garantia de nada. Mas que de algum modo, por meio dessa incompreensão, por meio dessa incerteza, por meio dessa aleatoriedade e esse universo paradoxal, você é capaz de estar em contato com Deus. É isso. E ler Kierkegaard é fazer essa viagem com ele. Porque das minhas leituras eu não lembro de frases específicas que eu tirei, ideias que eu extraí. O que eu extraí, o que eu lembro é de estar com uma pessoa extremamente sincera, verdadeira, que te provoca, te faz pensar de formas completamente diferentes. E que escrevi em pseudônimos por causa disso. Não para se esconder nem nada, mas porque queria mostrar que as milhares e infinitas formas de entrar em contato com a realidade, porque ela é essencialmente assim. Absurda, incompreensível, mas que... Por que ter problema com isso se ela é Deus? Por que ter problema com isso? É a história em Abraão, temor e tremor de algum modo. Enfim, é absurdo, é louco, é medo, é triste, é feliz, é alegre, é tudo ao mesmo tempo. Perceba, é o estado ético, mas ao mesmo tempo tem o guia, tem o Deus, tem uma coisa, tem uma função, tem uma razão, que ao mesmo tempo é o estado ético, mas não se fecha em um nem outro e voa, viaja por aí. Como eu costumo dizer, não é a borboleta analisada no laboratório, é ela voando. Quantas nuances ela tem dessa forma? Então, o convite do Kierkegaard e o que todos os existencialistas depois dele vão fazer é: viver a realidade. A sua forma mais brutal, estranha, desonesta, espontânea, maravilhosa, limitada, finita, infinita, que ela pode proporcionar. Acho que é isso que é interessante sobre o cara. Sobre os existencialistas em geral e sobre essa forma de ver o mundo. E lembre-se, talvez tudo desse vídeo aqui seja incompreensível e esteja completamente errado.